Olá, está no ar o Cidade em Foco, um programa de entrevista que debate temas que interferem no dia a dia da nossa população. A transposição entre as represas de Jaguari e Atibainha é o assunto do programa de hoje. Para falar sobre este tema, recebemos em nosso estúdio o secretário de Meio Ambiente da cidade de Igaratá, Juarez Domingues de Vasconcelos. Tudo bem, Juarez? Tudo bem, é um prazer estar aqui e falar sobre esse tema que é importante para a nossa região. Nós que agradecemos a sua participação. E a vereadora Renata Paiva, que faz parte da Comissão do Meio Ambiente da Câmara de São José. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, prazer também estar aqui, tendo a oportunidade de estar falando sobre algo tão importante, né, que é a nossa água, da qual todos nós dependemos, né, para sobreviver. Tá certo. E para entender melhor o tema, a gente confere uma reportagem sobre este assunto. Vamos assistir? A paisagem é composta pela calmaria das águas e pelas curvas das montanhas. Cenário perfeito para quem procura uma opção de lazer próximo à natureza. E que contrasta com a imagem dos andaimes, tubos, motores e torres que fazem parte da obra da transposição da represa do Jaguari para a represa Atibainha. Autorizada pelo governo do estado, a obra já está na fase final e todo esse maquinário que você está vendo deve começar a funcionar no final do ano. A construção permite que uma represa envie água a outra por meio de 19 quilômetros de tubos subterrâneos como estes, que encontramos em outro trecho da obra. Em agosto de 2015, o Conselho Estadual do Meio Ambiente autorizou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, a realizar as obras de interligação entre as duas represas. A construção teve início em fevereiro de 2016 e foi feita entre as cidades de Santa Isabel, Nazaré Paulista e Igaratá. No canteiro de obras, podemos ver esses motores gigantes que vão fazer as bombas da estação elevatória funcionarem. É ali que a água será bombeada da represa. O sistema é composto ainda por esta subestação elétrica que transforma a energia para fazer o maquinário funcionar e por esta estrutura de dissipação, que funcionará caso nós, do Vale do Paraíba, precisemos receber água ao invés de enviar. O empreendimento permite a transferência de uma vazão média de 5,13 metros cúbicos por segundo de água da represa do Jaguari para a represa Atibainha, garantindo assim, segundo o governo do estado, maior segurança hídrica para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Lembrando que as discussões sobre a transposição começaram após a maior crise hídrica do estado, vivida em 2014. Inicialmente, o projeto previa a desapropriação de 5,45 hectares. Destes, 4,64 hectares são em Santa Isabel. As informações fazem parte do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, conhecido como EIA-RIMA. Ainda segundo o governo do estado, o valor da obra é de 830 milhões de reais. A Sabesp assinou um financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, no valor de 747,4 milhões de reais. As discussões sobre a transposição começaram após a maior crise hídrica do estado, vivida em 2014. A senhora tem acompanhado de perto esse processo, né, vereadora? E nós vimos também na reportagem que os maquinários já devem começar aí agora no final deste ano. Como que a senhora vê essa questão, acompanha essa questão? Sim. Eu tenho dedicado boa parte da minha vida nessa luta em defesa da bacia do Rio Paraíba do Sul. Na verdade, essa luta começou já há bem mais de 10 anos, né? E a crise de 2014 não foi a única que nós vivemos. Nós vivemos uma grande crise na década de 50, né, em 55. Depois tivemos novamente em 2000, né, onde nós tivemos as nossas represas, né, com um volume baixíssimo. E 2014 não foi diferente, né? Tivemos aí os nossos reservatórios, principalmente a represa do Paraibuna, que é a nossa caixa d'água, né? Praticamente no volume útil, né? Como aconteceu também com o sistema Cantareira na Grande São Paulo. E essa luta motivou, né, toda a nossa região, inclusive o Rio de Janeiro, que também é beneficiado com as águas do Rio Paraíba do Sul,
parte de Minas também, que o Rio Paraíba ele contempla 3 estados, né? Numa grande mobilização contra a transposição do Rio Paraíba do Sul, considerando que nós já temos a maior transposição do Brasil para atender o Rio de Janeiro. 80% né, das nossas águas vão para o Rio de Janeiro todos os dias. E o governo do estado de São Paulo tinha outras opções para atender essa demanda da Grande São Paulo. Conseguimos, e isso acho que foi o maior êxito de toda essa discussão, de toda essa mobilização e de toda essa discussão, é que nós conseguimos sensibilizar a ANA, Agência Nacional das Águas. Eu participei, inclusive, dessa reunião em Brasília, junto com o secretário de Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e também a responsável pelo setor elétrico da bacia, porque antes a prioridade da bacia do Rio Paraíba do Sul era a produção de energia, né? E nós conseguimos, através de toda essa discussão, reverter para priorizar o abastecimento humano. Tanto que hoje nós conseguimos garantir, né, uma menor vazão para o Rio de Janeiro, para preservar os nossos reservatórios, né, no tempo de cheia, né, tempo de águas, né, tanto o reservatório de Paraibuna quanto o do Jaguari, né, o de Santa Branca e do Funil são reservatórios de passagem, né, para que a gente pudesse, nessa época de seca, de estiagem, né, nós vivemos em 2014, em 2000, e poderemos viver novamente, né, porque o clima ele é cíclico, ele é sazonal, né, e assim a gente garantia a segurança hídrica da nossa região. Agora, nós não sabemos como ficará, porque temos vivido tempos de eventos extremos também, né? Não sabemos o que poderá acontecer, né, nos próximos anos com essa nova transposição para abastecer mais 10 milhões de pessoas em São Paulo, considerando que nós já temos hoje a maior transposição do Brasil para o Rio de Janeiro, abastecendo e garantindo aí também a sobrevivência de mais 15 milhões de pessoas, além de 2 milhões de pessoas aqui no Vale do nossa Paraíba. região do Vale do Paraíba. Exatamente. Bom, a transposição entre as represas de Jaguari e Atibainha foi feita entre as cidades de Santa Isabel, Nazaré Paulista e Igaratá. Estamos aqui com o secretário de Igaratá, né, o secretário de Meio Ambiente de Igaratá. Secretário, de que maneira que a cidade tem acompanhado essas obras e qual o impacto para o município? Igaratá acompanha, através da Secretaria do Meio Ambiente, com muita preocupação, porque impactou o município, né? Teve supressão de vegetação, interferência em recursos hídricos, né, para poder essa obra acontecer. E Igaratá sofre duplamente, porque em 69, quando construíram esse reservatório, 69, 70, Igaratá Velha sumiu do mapa, porque ela teve que dar lugar como Natividade e Redenção da Serra, com a represa de Paraibuna. Igaratá também sumiu do mapa, teve que construir uma nova cidade, longe, a população teve que se adaptar, né? E agora nós estamos com o problema que, se levar essa água e a represa baixar, como é que a cidade que hoje sobrevive do reservatório vai sobreviver? E a gente conversa mais sobre as obras de transposição entre as represas de Jaguari e Atibainha na volta do intervalo. O Cidade em Foco volta já. Estamos de volta com o Cidade em Foco. No programa de hoje, conversamos com o secretário de Meio Ambiente de Igaratá, Juarez Vasconcelos, e a vereadora Renata Paiva, sobre as obras de transposição em 2 represas da nossa região. A transposição afeta de alguma maneira a região de Igaratá e região, secretário? De que maneira que essa transposição afeta? Ela afeta a cidade de Igaratá diretamente e a região, né? Igaratá porque hoje a cidade sobrevive, né, dos loteamentos que estão no entorno do reservatório e que utilizam a recreação, né, do reservatório. O reservatório do Jaguari ele é um patrimônio socioambiental hoje de Igaratá. E Santa Isabel também, que tem uma influência grande, que tem piscicultura, tem outras atividades que são desenvolvidas nos reservatórios que poderão ser afetadas com a transposição se não for mantido o nível adequado de água no reservatório.
Bom, e o empreendimento permite a transferência de uma vazão média de 5,13 a 8 metros cúbicos de água por segundo, da represa do Jaguari para a represa de Atibainha. Segundo o governo do estado, a obra deve trazer segurança hídrica para o abastecimento da região metropolitana. Vereadora, a senhora acha que só essa obra é suficiente para resolver, de repente, um problema de uma crise, como nós enfrentamos em 2014? Com certeza não. Nós sempre debatemos isso, até porque a região do Atibainha e a região do Cantareira é semelhante à nossa região aqui, do ponto de vista físico, né? Geográfico. Então, a mesma chuva que cai lá, cai aqui. Né? Então, nós poderemos enfrentar problemas semelhantes. Quem vai socorrer quem, né, numa situação dessa? Em São Paulo, a gente sabe, como bem colocou o Juarez, precisa repensar, reinventar, né, o seu modelo de cidade, né, o que eles querem, mudar conceito mesmo, né, ou descentralizar, como ele mesmo propôs, ou efetivamente construir novas alternativas tecnológicas para resolver a questão da água de São Paulo, que não é suficiente para atender toda a demanda que lá tem, sobretudo num momento de evento extremo, como de seca, né? E a gente sabe que na crise de 2000, o governo do estado, ele assinou vários TACs, entendeu? Termos de ajustamento e conduta, com o próprio Ministério Público, né, na época, e assumiu o compromisso político de construir novos reservatórios para atender não só a demanda da Grande São Paulo, mas também de outras regiões metropolitanas, como Piracicaba. Piracicaba hoje cede 20 metros cúbicos para São Paulo e vive um momento de crise, de falta de água terrível pela demanda que eles têm e são obrigados a atender a Grande São Paulo. Então, quer dizer, São Paulo precisa fazer a lição de casa. Entendeu? Na redução de perdas, como bem colocou o Juarez, que chega a 38%. Isso é inadmissível. É água tratada que é jogado fora. Infelizmente, a questão hídrica nunca foi prioridade para o Brasil. Nem para o governo federal, nem para o governo estadual, nem para os municípios. Agora que, diante de toda a crise que nós estamos enfrentando, e outros tantos países já enfrentam, entendeu? É que nós começamos a pensar o que fazer para preservar esse bem tão importante tão e precioso, que, infelizmente, né? é finito. Juarez, essa vazão de 5 a 8 metros cúbicos de água, o que ela impacta para Igaratá, na verdade, para toda a nossa região aqui do Vale do Paraíba? Então, a região do Vale do Paraíba, vamos falar em mais ou menos 40 municípios do Vale do Paraíba, né? Consome hoje em torno de 6 metros cúbicos por segundo. Então, se você fala de uma vazão de 5 a 8 metros cúbicos por segundo, você está falando de uma vazão que daria para abastecer todas as cidades do Vale do Paraíba. Né? São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, enfim. Quase 70% de todas as cidades do Vale do Paraíba fazem captação de água superficial para abastecimento. Algumas têm poços profundos, né? Captam de nascentes, mas da captação superficial do Rio Paraíba, aproximadamente 70%. Se você diminui a vazão de água para o Paraíba, automaticamente você diminui a disponibilidade hídrica para essas cidades do Vale do Paraíba. Afeta, claro, nós somos uma região, como a vereadora falou, de mais de 2,5 milhões de habitantes, né? Qual o impacto disso para a região? Já existem estudos, dá para a gente prever os impactos? Olha, eu acho alguns, né, dos impactos. Eu acho que assim, com toda sinceridade, eu acho que para fazer um projeto desse, a gente tem que estar bem com São Pedro. Tem que combinar bem com São Pedro. Falar, olha, esse ano manda bastante chuva. Lembremos das condições climáticas também, né? Então, como é que você consegue prever, né, a escassez hídrica? Né? Tem que construir novos reservatórios. Né? Então, de repente, um trabalho nas nascentes, vereadora? Sim, de produção de água. Por serviços orientais, que é um programa que a gente tem trabalhado muito no estado. A compensação ambiental, né? Exatamente. E depois não é só a questão do abastecimento humano, que hoje, como diz o Juarez, consome 6 metros cúbicos. Tem a questão de outros usos,
né? Tem a questão da agricultura, que sim, consome indústrias, as indústrias, sim. né? A água, do ponto de vista estratégico, ela é fundamental em todos os segmentos, né? Para geração de renda, para geração de empregos. Lembrando, né, vereadora, que a região de Piracicaba não se pode instalar mais indústrias, Sim, porque não tem água. Não tem água. Tem água. A de Então, Campinas também. Já chegamos nesse ponto. Proibido, porque não tem água disponível. Novos loteamentos foi proibido. Poxa, porque eles realizaram um estudo Exatamente. e perceberam que falta Então, você vê água. a importância da água para uma região. E a importância desses estudos prévios também, né? É preciso fazer novos reservatórios para a região metropolitana de São Paulo. Não foram feitos novos reservatórios. Como que você guarda a água para utilizar na sua casa? Você tem uma caixa d'água. Todos nós temos em casa uma caixa d'água. Qual é a caixa d'água da região metropolitana de São Paulo? Então agora vai ser o Jaguari? Vai ser Paraibuna? Aonde que está essa outra caixa d'água que vai abastecer a região metropolitana de São Paulo? Redução de perda, a conscientização da utilização e reservatórios, não tem alternativa. Se na sua casa tem 10 pessoas, você tem uma caixa d'água de 50 litros, alguém vai ficar sem tomar banho, né? Tá certo. E, vereadora, de que maneira que a obra afeta o nosso município, São José dos Campos? São José dos Campos, ela com certeza vai sofrer num momento de crise, como todas as regiões, né, que são afetadas. Nós também precisamos começar a fazer lição de casa com a Sabesp, que nós temos uma perda hoje também significativa, de mais de 30%, e a gente não vê no plano de metas da Sabesp nada para poder reduzir isso e tornar todo o sistema mais eficiente. Nós precisamos também proteger, né, toda a nossa região aqui, que são cidades conurbadas, como Jaquereí e outras, na questão da proteção das margens, para não sofrer, como sofremos no começo do ano passado, no Carnaval, ficamos 500 mil pessoas sem água por uma APP que foi totalmente invadida na questão da areia, né, da exploração da areia, de forma irregular. Precisamos também que o Estado, né, faça uma fiscalização mais efetiva nessa questão e também regulamente essa questão da exploração da areia para que casos como esse não aconteçam, né? E também na questão do PDPA, que é um plano, é um estudo que o governo do Estado de São Paulo, da mesma forma que fez em 2009 com a Cobrap, para tentar buscar alternativas para resolver o problema da grande metrópole paulista, né, ele está fazendo agora para poder proteger o reservatório do Jaguari, que é um patrimônio nosso, da bacia do Rio Paraíba do Sul, né, restringindo o uso e ocupação aqui em São José dos Campos de 48% do nosso município, sem discussão nenhuma, mais uma vez. Isso vai comprometer nosso plano diretor e a nossa lei de zoneamento, que com certeza poderá ser aprovada após esse plano, entendeu? E com isso nós teremos que depois nos submeter, entendeu? Tanto a ocupação quanto o uso a esse plano que está sendo elaborado por São Paulo, e São José dos Campos com certeza vai ter aí grandes restrições, né? E mais uma vez, sem discussão, mais uma vez sem transparência e mais uma vez sem nenhuma contrapartida para o município. Tá certo. Bom, e o plano é o assunto do próximo bloco. Nós conversamos com o Juarez, com a vereadora, e ainda tem muitos outros assuntos relacionados à questão da transposição. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Cidade em Foco, um programa voltado para debater assuntos que interferem no dia a dia da nossa população. No programa de hoje, você confere um bate-papo com o secretário de Meio Ambiente de Igaratá, Juarez Vasconcelos, e a vereadora Renata Paiva. A Câmara de São José dos Campos conta com uma comissão de vereadores que acompanha uma lei específica que está sendo criada pelo governo do estado, que limita a ocupação e uso do solo no entorno do Jaguari. Vereadora, fala um pouquinho sobre esse trabalho. Sim, existe um estudo que, mais uma vez, foi contratado pelo governo do estado de São Paulo, pela própria empresa Cobrap, para poder fazer um diagnóstico delimitando todo o entorno do reservatório do Jaguari, né, para poder preservá-lo. E, com isso, restringindo, né, o uso e a ocupação,
né, de todo esse perímetro. E 7 cidades foram alcançadas, né, através desse estudo. Dentre elas, São José dos Campos. São José dos Campos, o que trouxe a nós aqui na Câmara toda uma preocupação, não só com a nossa cidade, mas também com a nossa região, é que, mais uma vez, seremos impactados sem que participássemos dessa discussão de uma forma sem audiências públicas, sem efetivamente participarmos das oficinas, sem que houvesse, né, também uma comunicação com o nosso prefeito, que nós estamos em plena vigência dos estudos que serão contemplados aí o novo plano diretor. As oficinas começaram agora, recentemente, para discutir a cidade que nós queremos, né, para os próximos 10 anos. E esse plano, que será provavelmente aprovado através de uma legislação específica, poderá comprometer o nosso plano diretor, o perímetro que nós estamos estabelecendo dentro do plano diretor, poderá também comprometer a nossa próxima lei de zoneamento, que deverá ser aprovada a partir de 2020, né? Somente após a aprovação do plano diretor, que também vai comprometer o uso e a ocupação desse solo. Por exemplo, São José dos Campos, hoje, acho que é uma das cidades que está sendo aí altamente comprometida, serão 48% do nosso território. Pega bairros como São João, pega São Francisco Xavier, toda aquela região do Rio do Peixe, Rio do Tuvo, né? Zona Norte. Região Norte, praticamente, né? Que hoje pode determinadas atividades, pode determinadas construções, né? Pode, as pessoas serão restringidas a esse tipo de uso que hoje é permitido, ou que o próprio plano diretor poderá autorizar, né? Então, a gente precisa realmente, através dessa comissão, estamos acompanhando aí passo a passo. Por sorte, nós participamos de uma reunião, de uma oficina que teve na semana passada, né, Juarez? Correto. Estávamos lá vários membros do comitê nosso de bacias, do CBH, e inclusive vereadores dessa casa também, participando, como José Dimas e eu, para entender um pouco melhor, que a empresa Cobrap veio fazer a apresentação, né, e fizemos vários apontamentos, vários questionamentos. Importante, né, vereadora, que agora a atual gestão municipal de São José dos Campos, né, a administração atual, está acompanhando mais de perto, através da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. Estava presente, ele já foi em algumas reuniões em São Paulo. É um assunto que tem que acompanhar de perto, né? Ele está tomando né? ciência este ano, né? E eu estou, assim, bastante otimista com a participação da Prefeitura de São José e da Câmara de Vereadores, através da Renata Paiva, do José Dimo, dos vereadores interessados que estão em resolver. Porque, como bem colocou a vereadora, 48% de todo o território de São José dos Campos, dos 1.118 km², estão inseridos na bacia. Então, é importante que se discuta agora, né? Porque depois que aprovar a lei, né, vereadora, que for para a Assembleia e aprovou, como diz o caipira, não adianta chorar o leite derramado, né? Exatamente. Então tem que participar agora. E o importante que o Juarez falou é que, através dessa oficina que nós participamos, nós ouvimos do representante do Estado, do governo paulista, e também da própria empresa Cobrap, né, que está elaborando os estudos, que nós ainda teremos, né, a oportunidade de trabalhar melhor esse plano dentro do Comitê de Bacias Hidrográficas, que passará por nós, né? Então, ainda temos essa garantia, mas precisamos efetivamente da participação tanto dos municípios, né, tanto do Executivo quanto do Legislativo, de todos os municípios, dos nossos deputados, né, também, para que a gente possa construir uma lei de preservação para o Jaguari, mas de forma que não venha também prejudicar os municípios. E queremos também tentar, em cima dessa negociação, uma contrapartida, né, para os nossos municípios, uma vez que esse estudo prevê metas e punição para os municípios que não cumprirem, entendeu, dentro da legislação, aquilo que está estabelecido no plano.
Tá certo. Tanto a vereadora quanto o secretário, né, os dois fazem parte da Câmara Técnica de Planejamento da Bacia do Paraíba e o Comitê de Bacias. Então, gostaria que vocês explicassem um pouquinho como que funcionam esses trabalhos. O que é esse comitê? Bom, o Comitê de Bacias do Paraíba do Sul, na verdade, assim, é um grupo de pessoas que têm representantes de prefeituras, né, dos vereadores, das entidades civis, que formam um colegiado com 36 membros. Né? O que se discute lá? Para melhorar a qualidade, né, do nosso recurso hídrico. Então, melhorar a qualidade e a quantidade desse recurso hídrico através de projetos que são aprovados lá, como São José já apresentou, Igaratá, Jacareí, Lorena, os outros municípios já apresentaram projetos, obtêm recursos para serem aplicados no meio ambiente. Esses recursos são oriundos de cobrança da água do Rio Paraíba do Sul, né, e de uma transferência que é feita pelo governo do estado para que constitui um fundo. Né. E a vereadora Renata Paiva tem acompanhado, acho que uns 10 anos ou mais, a vida do Comitê de Bacias. Né. Nós estamos juntos na Câmara Técnica de Planejamento, somos responsáveis por analisar projetos, né, dar pareceres no projeto, escolher os melhores projetos para serem aplicados aqui na bacia. Então, esse comitê vai discutir também esta lei específica que está sendo criada. Vai para a Câmara Técnica de Planejamento também dar a sua opinião sobre o que está sendo feito. Mas é importante que todos os municípios, né, Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Jacareí, São José dos Campos, Igaratá e Monteiro Lobato, participem dessas discussões para ajudar a formular esta lei. Né? Tá certo. E agora, para a gente concluir, ainda sobre a obra, houve alguma compensação para o município de Igaratá? Que as obras estão acontecendo lá, no seu município. É verdade. Igaratá conseguiu lá uma contrapartida da reforma do posto de saúde, né? Alguns poços artesianos para algumas zonas rurais onde não tem, um caminhão limpa-fossa que ficaram de mandar, ainda não chegou, né? Mas nós consideramos que a contrapartida é muito pequena, né, diante da magnitude desta obra que está sendo feita, né, com a retirada dessa água. A bem da verdade, no projeto existe a possibilidade de ter um retorno da água do Atibainha para o nosso sistema. Mas como a vereadora bem explicou, o regime de chuvas é idêntico. Né? O divisor é uma serra, então é difícil chover de um lado do morro, do outro não, né, no mesmo local. Então, se choveu lá, chove aqui. Então, o regime de chuvas é idêntico. Né? Então, nós acreditamos que dificilmente virá água de lá para cá. Né? E a água do Jaguari é classe 1. É uma água de excelente qualidade. Então, a água que sai do Jaguari, que vem para o Paraíba, ela é... Igaratá, para você ter uma ideia, o esgoto da zona urbana é tratado 100% do esgoto da zona urbana de Igaratá. Então, Igaratá não joga nada de esgoto do reservatório. Santa Isabel, sim, mas está sendo resolvido com a estação de tratamento lá. Então, nós temos água de excelente qualidade. Com relação, então, à contrapartida, nós esperamos que ainda a gente possa tocar nesse assunto, né, que você bem lembrou, né, num futuro próximo, para ver qual é a contrapartida, não só para Igaratá, mas para a região que está sendo afetada. E o Cidade em Foco de hoje fica por aqui. Vereadora, nós agradecemos muito a sua participação, muito esclarecedor, né, os assuntos aqui, as obras. Juarez, também obrigada pela sua presença e você consegue acompanhar esse programa também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!